olá. Sapere aude semper, ouse saber sempre. Desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e deixe aí seu comentário. A temática é sobre o fato social, né, assim como a ação social. A relação, é possível aqui relacionar, né, esse pensamento de Durkheim e Weber, mas nós vamos ver de forma específica o que é, né, o fato social, as características e depois a ação social em Weber. Então, uma relação entre o fato social, né, e a ação social revela exatamente a dinâmica, né, complexa entre as estruturas sociais e as motivações individuais. Então, já vamos aqui entender inicialmente, né, fato social tem a ver com as estruturas sociais e a ação social com as motivações individuais. Então, o fato social, conforme percebido por Durkheim, refere-se às normas, né, os valores e práticas coletivas que existem independentemente dos indivíduos que exercem uma influência coercitiva sobre o comportamento. Em contraste, a ação social, segundo Max Weber, diz respeito às ações dos indivíduos que são orientadas por significados subjetivos e dirigidos a outros, ou seja, entra na dimensão da intencionalidade e até mesmo de uma subjetividade da ação. O próprio nome já diz, né? O fato é algo mais amplo e a ação, né, ela é mais peculiar e pertencente somente àquele indivíduo. Então, antes de continuar e aprofundar sobre o conceito de fato social, alguns pontos aqui elencados acerca das regras do método sociológico, né, de Durkheim. Então, o fato social, conceitos e características, o método funcionalista, a questão do crime, o aborto e o suicídio, né, são temas polêmicos, mas aqui, até mesmo pela perspectiva funcionalista de Durkheim, não vamos entrar em méritos, né, polêmicos, né, de certo ou errado, ok? Levantamento de informações e estatística. A questão do suicídio, né, conceitos e tipos, e solidariedade, né, conceitos e tipos. Veremos ali a solidariedade mecânica, assim como a orgânica. E o que é interessante, né, quando se fala em o método funcionalista, ele está assim presente na obra de Durkheim, né, as regras do método sociológico, estudar o fato social como coisa, ou seja, os fenômenos podem ser observados e medidos de forma objetiva. A questão da neutralidade científica não compete ao cientista social ele ficar levando as considerações particulares, subjetivas dele, crenças ideológicas. Ele tem que fazer levantamento de dados, de estatísticas. E existe aí uma morfologia social. O que seria essa morfos? Né? A forma as quais as coisas existem. E para que estudar isso? Para, então, encontrar remédios, não simplesmente estudar. Porque a finalidade de todo estudo de estatística, o levantamento de números, é ver exatamente o que está acontecendo na sociedade. Ou seja, os indivíduos eles são influenciados, enquanto coletividade influencia outros grupos e por assim de forma seguinte, né, consecutiva. Isso já tem diretamente a ver com o fato social. Então, para entender aquele fato social que acontece de uma forma coletiva, é preciso entender os indivíduos, com certeza, mas é preciso também entender as relações do indivíduo, por isso que ele vai falar aí da questão do organismo social. E o pesquisador, então, deve manter uma distância do objeto de estudo. Só é possível com a separação entre objeto, coisa e sujeito de estudo. Nem todo criminoso nasce criminoso, né? Não tem uma determinação. É preciso entender as estruturas sociais que levam ao surgimento do crime.
E isso é importante em qual aspecto? Pois muitas vezes, se você apenas está punindo e retirando criminosos daquele local, mas surgem mais, então você não está resolvendo a situação por completo. Ora, está prendendo a pessoa, ela vai, né, responder por isso na justiça, né, faz parte da solução, né, do problema, faz parte do remédio, mas não é um remédio por um todo. Então vamos lá, fato social. É toda maneira de fazer, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou ainda que é geral no conjunto de cada sociedade, tendo ao mesmo tempo existência própria, independentemente das manifestações individuais. Então, o fato social, né, o próprio nome já diz, ele ocorre na vida de todas as sociedades. Vou colocar um exemplo aqui. A cidade é um fato social. Então, nós moramos dentro, vamos aqui colocar entre aspas, até por uma questão de imaginação, nós moramos dentro dessa grande bolha, né, cidade, e dentro dessa grande bolha tem bolhas menores, que são os bairros, e outras ainda menores, que são as ruas, e um pouco menor, né, de que tudo isso, as casas. Então, tudo isso são fatos sociais, né? A forma da moradia, né, quantas pessoas que moram. Então, a palavra fato, né, é aquilo que acontece. E se alguma coisa está acontecendo, há uma razão por trás disso. Então, as características do fato social: generalidade, né, social todo fato que é moral, é, no aspecto geral, porque aí essa generalidade as pessoas entendem que é moral, então elas buscam essa prática. Nesse aspecto geral, tem a ver com a questão da ética, ou seja, as pessoas constantemente buscando os mesmos valores morais, em conjunto temos a construção, né, de algo maior, né, na coletividade, que é a ética. E isto é que se repete em todos os indivíduos, né? Então todo mundo tem seus aspectos morais, ou pelo menos a maioria deles. É exterior, existem e atuam sobre os indivíduos, independentemente de sua vontade ou adesão consciente. Ou seja, a sociedade já estava aí antes mesmo de nós entrarmos nessa sociedade, né, de sermos inseridos. E a coercitividade, que exerce força sobre os indivíduos, levando-os a conformar-se às regras da sociedade em que vive, independentemente da sua vontade e escolha. Entra aqui no campo da maioria e minoria. E nesse sentido, nessa coercitividade, a todo momento nós somos, vou colocar aqui entre aspas, coagidos, né, ou por uma influência, né, do grupo a fazermos certas coisas. Então não é simplesmente a pessoa, né, manifestada na sua individualidade que faz as coisas. Se nós pararmos para pensar em certos lugares, quando nós adentramos aquele lugar, há várias pessoas repetindo a mesma forma de comportamento. Se nós vamos no supermercado, né, é muito comum que haverá ali várias pessoas empurrando um carrinho ou várias pessoas com cestinho. E da mesma forma que isso ocorre, após a compra, veremos também muitas pessoas pagando pela compra no caixa. Então, tudo isso é um fato social. Então, são vários elementos, vários tipos de ações conectadas umas às outras que surge, né, essa grande força que é, né, o fato social. Então, as três características: generalidade, exterioridade, coercitividade. Bom, um outro ponto interessante é acerca de pontos na sociedade que para Durkheim merecem atenção. Quais são, né, esses pontos ou essas partes? Onde ocorre, né, uma maior manifestação de situações que podem levar à alteração da normalidade social. E aí entramos exatamente nos dois conceitos: aquilo que é normal
e aquilo que é patológico. Então, gostaria de tratar rapidamente de duas situações recentes no Brasil que chamaram muita atenção. A primeira aí é o caso do tio Paulo. Não vou entrar nos méritos da questão. O que nós temos? Uma mulher que vai na agência para a retirada de um dinheiro de empréstimo, ela precisa da assinatura, né, dali do beneficiário, por assim dizer, e a pessoa a qual deveria assinar se encontra morta. Então temos aqui uma patologia no comportamento. O que é comportamento patológico ou comportamento normal? Então, comportamento patológico é aquele que destoa, ou seja, tira a ordem dos princípios normativos, daquilo que é feito de forma normal. Ou seja, não é comum e nem normal uma pessoa agir dessa forma. Mas algo tão grave quanto aconteceu, que muitas pessoas nas redes sociais, assim como humoristas, começaram a fazer piada disso. Então, o mais agravante não é só a ação, né, da mulher, no caso do tio Paulo, mas todas aquelas pessoas, né, que começam a reagir de forma, num sarcasmo em relação à situação ocorrida. Então, é uma questão séria, é um crime, a banalização da vida, e muitas pessoas decidiram simplesmente ficar fazendo piada com isso, né, tirando sarro, né? Há vários vídeos, infelizmente, na internet, e muitos, né, infelizmente, até utilizam de forma errada da liberdade de expressão. Mas para lá, desde quando ficar banalizando o acontecimento trágico desse liberdade de expressão? Né? Então, o comportamento ocorrido aqui é de uma patologia grave, mas a reação das pessoas, a forma que foi banalizado o assunto, e até mesmo de uma forma desrespeitosa ao senhor falecido, mas o que, que essas pessoas querem? Obter, né, curtidas, chamar atenção, né, trazer polêmica para um assunto que já é polêmico pela gravidade do crime, mas não deveria se tornar polêmico pela incapacidade das pessoas de mentalizarem e respeitarem o próximo. E aí o outro fato social, né, a catástrofe do Rio Grande do Sul. E por que isso aqui é um fato social? Porque, primeiramente, ocorre na sociedade e temos vários fatores, né, sociológicos aqui, sejam eles de ordem, né, pública, né, a forma que algumas cidades são construídas, né, foram construídas, né, a capacidade do ser humano, né, de responder rapidamente a uma tragédia. Temos aqui os aspectos de solidariedade. Então, quando você tem, né, uma forte comoção, a quantidade de vídeos na internet ajudando e comovendo muitas pessoas para que de fato ajudasse essa parte, né, do país. É claro que se certas medidas tivessem sido tomadas, poderíamos ter uma situação diferente hoje, mas a sociologia ela não fica olhando para trás no sentido de remorso. Ela olha para trás buscando ciência dos fatos que ocorreram, o porquê que não foi tomada essas decisões lá atrás, e agora ver o que pode ser feito, né, para melhorar o futuro, né, e reconstruir, né, parte aí do país. Então vamos lá para um outro ponto de destaque, né, dos estudos sociológicos de Durkheim, na questão do crime. O crime é uma parte inerente e funcional da sociedade, e Durkheim argumenta que o crime é normal, porque nenhuma sociedade pode existir sem o crime. Não está dizendo que é normal e por isso as pessoas têm que continuar a cometer crime. Não. É que em todas ou na maioria das sociedades nós temos práticas de crime, né? Sejam de formas mais cruéis ou de formas mais simples. O crime ali ele ocorre.
Então, a presença de crime indica que uma sociedade possui normas e valores morais que são desafiados por alguns indivíduos, e esse desafio é crucial para a evolução da moralidade e das leis, né, pois permite que a sociedade identifique e reafirme suas normas e valores. Então, Durkheim vê o crime como um mecanismo de adaptação e mudança social. Através da reação ao crime, as sociedades podem reforçar sua coesão e corrigir seus caminhos. Ou seja, mediante o crime que surgem as práticas horrendas, né, de comportamento, mas é somente a partir dessas práticas horrendas, né, ali de comportamento que então conseguirá se observar o que aconteceu para tomar medidas acerca disso. É paralelo a isso que nós temos que pensar. Antes de existir lei, já existia crime? Ou quando ocorria alguma coisa, tinha a lei para dizer que aquilo estava certo ou errado? Então, nessa questão do crime ser como algo normal e natural, não precisa necessariamente, se antes já eram cometidas práticas que levam à destruição do próximo, né? Depois, posteriormente, o ser humano ele entende, e culturalmente, que há uma necessidade de escrever as leis para que então ocorra, né, um princípio de regulamentação da sociedade. Depois, o outro tópico, a questão do aborto, né? Diretamente ele não aborda isso em suas obras, mas é possível aplicar, né, os princípios sociológicos para analisar essa questão. Então, no estudo de Durkheim, né, sobre a moralidade e a função das normas sociais, ele oferece ferramentas para compreender como a sociedade pode lidar com o aborto. Embora não tenha tratado disso de uma forma específica, os seus princípios sociológicos, né, fornecem um arcabouço, né, algo que sustenta aí, para entender como o aborto pode ser visto dentro de uma sociedade. Então, ele vai enfatizar a importância de normas e valores coletivos na coesão social, e para ele a moralidade é um reflexo das necessidades coletivas de uma sociedade e evolui conforme as condições sociais mudam. Então, o debate sobre o aborto pode ser entendido como manifestação da luta entre diferentes valores e normas dentro de uma sociedade. Isso fica bem evidente, né, das pessoas que são a favor, das pessoas que são contra, não entra aqui no mérito, né, que vai surgir o debate. O debate por si só não é algo ruim, pois a partir do debate surgem novas ideias, ou seja, você apresenta a sua ideia é contraposta, então vai buscar uma solução acerca daquilo que é discutido. E agora temos o ponto do suicídio, né, que são fatos sociais, e o suicídio são problemas de integração do indivíduo na sociedade moderna. O comportamento de suicidar-se também possui causas sociais. E aí, Durkheim vai levantar que a sociedade é que explica o comportamento do indivíduo. Vejamos bem, a sociedade é que explica. Em que sentido? Vai buscar analisar a forma que aquela pessoa vivia, os motivos que levou ela a cometer tal ato. Então, quando acontece algo de grave e sério na humanidade, na nossa sociedade, né, na nossa rua, nós questionamos, né, todo o sentido dos valores já estabelecidos. E isso aí é um desafio. Bom, o que Durkheim aponta, né, que existe o suicídio egoísta, né, são três aí, né, o egoísta, altruísta, depois o anômico. Então, o egoísta, como o próprio nome já disse, quando os indivíduos não estão integrados às instituições ou redes sociais que regulam suas ações, que lhe imprimam a disciplina e a ordem, então acaba tendo desejos infinitos que não pode satisfazer.
Então, os indivíduos pensam essencialmente em si mesmos, sofrendo com depressão, melancolia e outros sentimentos. Como o próprio nome já diz, né, é egoísta, não leva em consideração vários outros fatores, né, mas aqui não cabe julgarmos. O suicídio altruísta, que se trata, né, de um suicídio pelo completo desaparecimento do indivíduo no grupo. Nós temos exemplo disso, né, os mártires na Igreja Católica, não só, né, na Igreja Católica, mas os mártires, os kamikazes. O que eles são capazes de fazer dentro desse suicídio altruísta? Ele deixa, ou ele abre mão da própria vida para salvar o grupo, né, outras pessoas. O suicídio anômico, que se deve a um estado de desregramento social em que as normas estão ausentes ou perderam sentido. E uma correlação entre a frequência, né, do suicídio e as frases, né, do ciclo econômico. Então, muito daquilo que acontece é um desregramento, né, da vida social. Pode ser uma patologia, porque a partir do momento que você tem, né, várias pessoas cometendo vários tipos de coisas, podem surgir esse aspecto de patologia e esvaziamento do sentido da existência, por assim dizer. Um outro ponto importante, né, em Durkheim é a solidariedade. E o que ele percebeu? Os laços que prenderiam os indivíduos uns aos outros nos mais diferentes sociedades seriam dados pela solidariedade social, sem a qual não haveria uma vida social. E de fato é assim. Se não existir essa solidariedade, esse ponto em comum, não vai ter mais comoção das pessoas, então não vai levar nem as pessoas a buscar uma dimensão de vida social. E aí ele observa e divide, né, a solidariedade mecânica e a orgânica. A consciência coletiva prevalece sobre a consciência individual, isso na mecânica, e depende da extensão da vida social que a consciência coletiva ou comum alcança. Quanto mais forte a consciência coletiva, maior a intensidade da solidariedade mecânica. Então temos a identidade coletiva. E na solidariedade orgânica, o indivíduo prevalece sobre a consciência coletiva, em processo de individualização dos membros da sociedade, os quais assumem funções específicas dentro da divisão do trabalho social. E temos aqui um modelo, né, a sociedade pré-capitalista e uma sociedade capitalista. Então, a sociedade pré-capitalista tradicional, a sociedade capitalista moderna. Depois temos não diversificada, diversificada, pré-industrial, industrial. Semelhanças de funções, especializações de dependência. Simples, complexa. Pouca divisão do trabalho, causa da coesão social, solidariedade. Ou seja, sendo feitas essas perguntas, né, para entender, né, o que de fato é solidariedade. Não somente uma solidariedade de ajudar as pessoas por ajudar. Isso é extremamente louvável, mas existe um princípio, né, para que tal solidariedade ocorra. Então, agora, com a ação social, né, os tipos de ação social e a relação com a própria questão da vida em sociedade. Embora os elementos da ação social seja de ordem subjetiva, ou seja, particular, temos padrões de ações sociais e por isso, né, o Weber ele vai, né, destacar os tipos de ação. E o que é interessante, né? A sociologia tem um método próprio que cabe ao sociólogo, né, compreender o Verstehen, que é o significado ou sentido conferido pelo sujeito às suas condutas e à estrutura social. Então, nesse sentido, quem é responsável pela elaboração do conhecimento é o sujeito. E a sociedade não pode ser concebida como algo exterior ao homem. É fruto da ação dos sujeitos sociais.
ponto de partida, o indivíduo. Então, tudo aquilo que acontece na vida, em sociedade, é por causa do ser humano, não é por causa de um outro ser, né? Tudo isso tem, né, o ponto de partida, né, o ser humano. E com isso, ele elabora a explicação acerca dessas ações sociais. Quando nós temos, né, os tipos de ação, o que é interessante? Ver que cada uma tem uma característica própria, né? A ação tradicional é motivada por costume ou por hábito, é arraigado, existe e não é contestado. Nós temos aí a ação afetiva ou emocional, que é motivada por sentimentos, como o próprio nome já diz. A ação racional relacionada a valores, estabelece a partir de um valor atribuído. E a ação racional relacionada a fins, se estabelece a partir de um fim, né? Uma meta a ser alcançada. Então vamos lá. A tradicional, como exemplo, como fala assim, pai sobre filho. Quando se há um hábito ali naquela família de certas práticas e o filho continua fazendo o que o pai fazia, ação afetiva ou emocional, né? A reação a uma piada ou até mesmo um crime passional pode ser enquadrado aqui. Ação racional relacionada a valores. Se você entende e acredita que a honestidade é um valor social essencial, então seja honesto. E a ação racional relacionada a fins, né? Então, para você conseguir passar de ano ou ir bem na prova, é preciso estudar. Você estuda para ir bem na prova, você vem bem na prova, você passa de ano. Ao passar de ano, você vai aproximando do fim do ciclo escolar. Depois de terminar a escola, você vai para uma faculdade. Da faculdade, você tem como finalidade o emprego. O emprego não é pelo emprego em si, mas pelo dinheiro. Mas o dinheiro também não é pelo dinheiro em si, e sim o que você pode comprar e adquirir. Então, por isso que é relacionado a fins. Então, são 4, né, os tipos de ação social. Lembre, né, o fato social entra numa dinâmica da esfera coletiva, enquanto a ação depende unicamente do sujeito. Quando ele age, por mais que ele esteja agindo em grupo, né, o que caracteriza que há uma ação social também é a consciência daquele indivíduo perante o que ele fez. Então, seria isso, né, os principais pontos, tanto do fato social e ação social, né? Caso tenha alguma dúvida, é só deixar aí no comentário, não só dúvidas, né? Pontos de concordância e discordância, né? É sempre importante estar refletindo sobre as questões da sociedade, assim como o conhecimento. Até o próximo vídeo.